Aqui eu vou chamar a atenção, a sua atenção um pouquinho, para contextualizar, de coisas importantes para montar esse quebra-cabeça do nosso bate-papo de hoje. O potencial de membrana é algo interessante a ser lembrado. Vamos pensar aqui em células diferentes, nervos, músculos, músculos esqueléticos, células específicas da glia, por exemplo, cada qual possui o seu potencial de membrana numa negatividade. A gente pode olhar aqui, por exemplo, uma representação de um nervo, evidenciando para nós cargas positivas fora, cargas negativas dentro. Aqui vamos pensar num equilíbrio, potencial de membrana, um equilíbrio. E esse equilíbrio ele tem várias razões aqui, não vamos adentrar muito em transportes, não é, difusão, etc., mas é importante lembrar que o fato das membranas serem mais permeáveis ao potássio do que ao sódio já é um fator interessante, olha só. Então, se o potássio tem maior facilidade de saída de uma célula, então esse potássio pode sair da célula, né, esse potencial vai ser abalado e vai ser ou mantido, no caso aqui estamos falando do potencial em manutenção, esse potássio pode sair muito mais facilmente do que o sódio. Ok, então nós temos já uma diferença aí de concentrações. Quando eu olho lá, se for lembrar lá atrás, nosso primeiro ano de estudo, segundo, a própria bomba de sódio e potássio já trabalha uma matemática muito fácil de compreender, ejetando 3 íons positivos para cada 2 positivos que ela traz para dentro da célula, ou seja, joga mais positivo para fora e menos para dentro. Está sendo construído aí esse potencial de membrana, por essa natureza. E aí, vamos lembrar também do cálcio, bomba de cálcio, ele já é mantido em níveis mais altos fora da célula do que dentro da célula. Então, as concentrações desses íons positivos, elas têm um equilíbrio maior fora e dentro. É claro que se olhar isso com um pouco mais, né, de tempo, de conversa, nós vamos observar 4 polaridades aqui, mais interna, mais próxima da membrana interna, mais próximo da membrana externa, mais distante da membrana externa. Mas, em suma, nós podemos nos apoiar nesse potencial de membrana, lembrando dessa negatividade. E a partir, né, desse potencial de membrana, eu vou levar o meu raciocínio agora para um potencial, então, de ação. Célula em repouso, célula em ação. Por exemplo, nosso raio aqui, mostrando para nós, simbolizando um estímulo. Esse estímulo, eu convido você a pensar em eletro, claro, mas você pode pensar numa manobra que você realiza, você pode pensar em outro recurso, em outro agente físico, em outro instrumento. Então, imaginando, crendo nessa estabilidade de membrana, eu coloco agora um agente que vai provocar essa membrana. Esse estímulo, quando de menos 70 leva a uma movimentação iônica e uma polaridade alterada, saindo de menos 70 para menos 50, aqui nós temos um ponto legal para dizer, olha, daqui pode ser um momento tudo ou nada, onde o potencial de ação será disparado. Esse potencial de ação, vamos imaginar então uma contração muscular, vamos imaginar uma recepção sonora, vamos imaginar uma emissão de som, vamos imaginar a percepção de um odor e assim por diante. Tá? O interessante desse gráfico, e ele é importante para nós em eletroestimulação, ele é importante para nós quando compramos um aparelho, quando entra uma corrente nova no mercado, quando você vai avaliar os parâmetros, para verificar se o que esse fabricante traz realmente bate com dados fisiológicos do paciente que você vai atender. E esse gráfico, ele traz informações muito importantes para nós. Um período aqui de disparo do potencial de ação com esse pico, mostrando para nós um período absoluto aqui refratário. Rapidamente, para entender isso, nesse período refratário é um momento onde entrou um estímulo, um próximo estímulo ele não é potencializador, o potencial de ação disparou por si só.
Se ele começou aqui no evento tudo ou nada, foi tudo, ele foi disparado. Eu não posso ter uma corrente que fique dando disparos em exagero numa fase que não é interessante. Essa fase aqui ela tem um tempo. Pensando nesse potencial de ação todo aqui, nós podemos, nessa linha de tempo aqui, colocar 4, 5 milissegundos, por exemplo. Esses 4 ou 5 milissegundos têm que aparecer em algum momento da montagem da corrente elétrica do aparelho que eu vou comprar. Tem que ter esse respeito fisiológico. Aqui nós temos a representação de canais de cálcio, mostrando para nós um pouquinho dessa movimentação iônica. E existe um período refratário relativo, aqui já pode acontecer um novo acionamento. E aí, conhecendo essa fisiologia, né, os cientistas, pessoas feras demais que já deixaram prontos para nós na placa de um equipamento esses cálculos, esses algoritmos, para que a gente possa, dentro de uma programação, de uma execução pré-automatizada, eu possa trabalhar com segurança e não errar, e não passar do ponto ou ficar muito aquém do ponto. Então isso aqui é uma história bem interessante que a gente dilui muito quando com mais tempo, num curso mais extenso, do porquê que aqueles recortes do pulso elétrico, o pulso em si, né, quando ele é pulsado ou quando ele é de maneira continuada, por que tem diferença? Será que o nosso corpo reage só de forma a responder a um único tipo de pulso? Então essas questões são bem discutidas assim, quando a gente tem um tempo maior. Mas aqui o importante é saber do quê? Trazer esse pulo do gato que fisiologia tem que estar presente nos nossos equipamentos. Por exemplo, o tecido muscular. Que nós temos um arranjo de um tecido muscular. Você pode pensar aqui num grande músculo ou num músculo pequeno, um músculo de sua preferência, um músculo bucinador, por exemplo. Fisioterapeutas que gostam de um músculo reto femoral, por exemplo. Imagina esse arranjo muscular todo. Aqui a nossa representação energética, né? Poderíamos colocar várias coisas aqui das células. Mas vamos lá, núcleo, mitocôndrias, mas eu quero chamar atenção para essa pecinha aqui legal, ó, o retículo sarcoplasmático, envolvendo uma miofibrila. Aqui vocês podem ver bem claramente o arranjo do sarcômero. E para esse funcionamento, vários eventos químicos que acontecem, eletroquímicos, na verdade, que vão estimular, por exemplo, uma peça como essa, um retículo sarcoplasmático, a depositar íons importantes. Vamos pensar no cálcio, no caso dessa peça, depositando cálcio aqui dentro do sarcômero, fundamental para o processo de clivagem ali do ATP e o desenrolar de uma contração muscular. Aqui a gente tem um resumo disso, tá? Rapidamente para entendermos, presença do cálcio lá dentro de um sarcômero. Esse sarcômero está bem diluído aqui para nós. E vamos olhar aqui para esse retículo sarcoplasmático. Lá dentro dele dá para observar as moléculas, as proteínas contráteis, actina, miosina. Aqui nós temos uma tríade importante, essa tríade aqui, onde nós temos entre esses retículos sarcoplasmáticos os túbulos T, como se fossem canais abertos de passagem direta, para que o estímulo elétrico que você proporciona em alguma região do seu paciente seja captado via pele, por cima da pele, transcutâneo, e tem uma resistência para vencer, captado pelos nervos lá, que monitoram a nossa pele. Esses receptores sensoriais específicos vão codificar esse pulso elétrico, levar esse pulso elétrico para regiões mais centrais, talvez mais superiores, pode ser consciente ou não, a resposta pode ser até involuntária, tranquilamente. Muito bacana quando é consciente com o paciente, que eu consigo, juntamente com ele, guiar o meu exercício apoiado na elétrica, mais bacana ainda. E aqui a gente tem, em resumo, na entrada de cálcio. Vamos pensar um pouco antes, então, naquele potencial de ação, desce um potencial eletroquímico captado pela via nervosa, né, desce, pensando nesse arranjo da tela, e esse estímulo chega num terminal, numa placa motora, onde um terminal axônico faz relação íntima com uma miofibrila muscular, e ali acontece sinapse química, sinapse elétrica, sinapse eletroquímica, mediadores químicos são mobilizados.
vesículas sinápticas se movimentam, existe fusão de membrana, existe abertura de fenda, liberação de neurotransmissor na fenda, sinal elétrico que corre do nervo para a fibra muscular, do terminal nervoso. E esse pulso elétrico, imagina ele caminhando aqui, ó, acompanha comigo no laser. Esse pulso elétrico passa pelos túbulos T e, numa sequência de reação química, promove a abertura dos canais de cálcio e a liberação do cálcio aqui dentro desse arranjo. Com a liberação de cálcio aqui dentro desse arranjo, nós temos molécula de miosina, de uma forma assim como quem estivesse esperando para ver o amor da sua vida, que é a actina. E essa presença do cálcio, essa movimentação, acontece uma clivagem aqui em ADP, em fósforo inativado, o sítio de ligação da molécula de actina é descoberto, a troponina, a tropomiosina se movem num arranjo, e é como se fosse, né, um encontro, um visual. Nesse momento, nós temos uma liberação desse fósforo inativado, acontece uma ponte cruzada aqui do braço da miosina, da sua cadeia leve, a sua cadeia pesada se acopla no sítio de ligação, o ADP é liberado. Nesse momento de liberação do ADP, o cálcio já começa a retornar lá para dentro do retículo sarcoplasmático, tá? Aqui nós temos, então, um momento, olha só, de uma ponte cruzada a mais ou menos 45 graus, realiza um movimento, um golpe de força, o chamado power stroke aqui. Esse golpe de força faz um tracionamento centrípeto das moléculas de actina e ocorre, então, nesse momento, o encurtamento dos sarcômeros. A partir desse momento de recaptação desse cálcio, por ação do ATP, nós temos novamente o desligamento desse acoplamento, e se houver cálcio presente aqui, esse ciclo retorna e você vai sustentando contrações, você vai sustentando voz, você vai mantendo suas funções relacionadas a esses tecidos contráteis, tá? Então, só um resumo aqui de uma história importante de contextualizar, porque o nosso assunto hoje é a eletroestimulação que foi aplicada em alguma região específica, e essa simulação pode favorecer esses mecanismos que são inerentes aí do próprio organismo. Então, se fôssemos fazer um resumo dessa história, vem comigo aqui nesse terminal axônico. Aqui nós temos a presença de mitocôndrias, a energia que é importante. Nós temos aqui vesículas sinápticas. Se for falar em contração, vamos pensar em acetilcolina aí dentro. O pulso elétrico veio por vontade própria sua e pode vir também pelo equipamento tentando simular essa corrente endógena. E a sequência dos eventos vão acontecendo, como eu já contei para vocês ali atrás, um pequeno resumo, onde essa energia, essa sinapse, né, a conversa entre células, a sinapse eletroquímica acontece, nesse caso eletroquímica, liberando neurotransmissores na fenda sináptica. Aqui embaixo, pessoal, tudo isso aqui, imagina um fio, tá? Uma miofibrila, tá? Uma miofibrila. Esse sinal elétrico vai encontrar a passagem muito rápida dos túbulos T, estimular as aberturas do canal de cálcio, e aquela história que nós vimos no slide anterior. O cálcio, então, vai fazer o seu papel aí de mostragem, né, de mudança de conformação do arranjo dessas moléculas aqui, da grande molécula actina, e o sítio de exposição, e o sítio de ligação fica exposto. Ocorre, então, a ligação, como eu já contei para vocês ali atrás, com a miosina, e esse processo vai ciclar. O problema é quando temos uma disfunção, tamanho da disfunção, quanto que essa eletro pode me ajudar, quanto que minhas manobras podem me ajudar. Isso é muito variável. Aqui, novamente, eu me encontro com a fisiologia do exercício, com a fisiopatologia, para poder montar algo. Esse algo é um quebra-cabeça, uma sessão, um plano de tratamento, e utilizar a eletro a meu favor. Tá? A fundamentação essencial da eletroterapia, ela traz para nós aqui, nós temos duas grandes frases importantes para analisarmos juntos, onde a energia do eletromagnetismo e as derivações, quando falamos em derivações,
você pode pensar no teu arsenal terapêutico aí, pode pensar em laser, pode pensar na termo e assim por diante. Serão aproveitadas para proporcionar a reestruturação de tecidos quando estes se encontrarem submetidos a enfermidades ou alterações metabólicas das células que compõem esses tecidos. Se você fizer uma busca rápida pela internet, você vai encontrar centenas de artigos que trazem para nós as, como esses eventos acontecem, trazem comprovações muito importantes a respeito de aplicação de eletroestimulação, por exemplo, em tecido muscular, buscando aumento de tônus, força, hipertrofia, por exemplo, revelando para nós ganhos assim que são excelentes, com desvio padrão muito pequeno dentro das avaliações dos artigos, com significância alta, mostrando que indivíduos sadios podem se beneficiar da eletroestimulação. Aí, se tiver alguém que é profissional que trabalha com estética, sabe disso também, que atende uma pessoa com um músculo normal e consegue, com eletroestimulação, esse músculo normal, com um tônus mais adequado ainda, um tônus melhor, com uma aparência melhor, com um volume maior. Então, isso não sou eu quem estou dizendo, eu estou só relembrando com vocês como que isso já é algo que vem da trajetória, né, da minha profissão, da profissão de vocês também ao longo dos anos, nos dando resultados que são fantásticos aí. E quando a gente fala em cabeça e pescoço, pessoal, trabalhando com vocês na fonoaudiologia, as respostas muitas vezes elas são surpreendentes com relação a algumas respostas que eu tenho, por exemplo, em estruturas maiores, num quadril, num joelho, por exemplo. As respostas em cabeça, pescoço, elas são muito mais rápidas em vários quesitos. E aí eu sei que tem um volume grande de fonoaudiólogos já fazendo toda a ciência por trás disso, da prática baseada em evidência à ciência mesmo, ao estudo científico, dedicados, mostrando assim como nos trilhos da fisioterapia e de outras profissões, nós também já podemos coletar muitos relatos de quanto isso pode ser benéfico dentro da nossa terapia se conseguirmos usar isso da melhor maneira possível, extrair o melhor desses agentes físicos. Então, as forças físicas, pessoal, exercidas sobre estruturas excitáveis e portadoras de cargas no interior do corpo, desencadeiam respostas terapêuticas. Ótimo. Redes nervosas ramificadas por todos os segmentos, além do meio iônico, dos líquidos intra e extracelulares, constituem fundamentação da eletroterapia.